Antes da gente fechar, vamos treinar um pouquinho? Ó, quem disse que eu não trouxe banca e bade? Eu quero saber a pessoa que disse que eu não trago todas as bancas. Gente, olha aí, IBAD. Alguém tinha me pedido IBAD? Reclama não, viu? Tá aí, ó, Então, vamos embora. Ó, questão 1, você vai ver que é tudo igual. Muda a banca, mas o assunto é o mesmo. Do mesmo modo que é mal educado, blá, blá, blá. Aí a banca diz aqui, ó, a IDECAN que vocês querem, tá bom. Pode ser que haja IDECAN nesse material, não sei. Tá bom. É que IBAD também vai fazer prova agora, o TJ do Rio Grande do Sul. Do mesmo modo que é mal educado sentar-se à mesa com um chapéu na cabeça, assistir a uma aula usando um boné também o é. No período destacado, está correto o uso da preposição a após o verbo assistir. Tá bom, a banca está dizendo que tá lindo essa preposição a após o verbo assistir. Aí ela diz o seguinte, uma vez que esse verbo, no sentido de ver, presenciar, é transitivo e indireto. Entre as alternativas abaixo, assinale aquela em que há erro quanto à regência verbal. Então, a banca quer o erro. Está falando do verbo assistir. Letra A. Atualmente, o patrão assiste em Paris. Tá certo isso? Esse é o verbo assistir intransitivo e vem seguido da preposição em, indicando lugar. Isso aqui é o adjunto adverbial de lugar. A banca está querendo o erro. Tá errado isso? Não, tá certo. Tá certo, não é a letra A. Letra B. Esteve no cinema e assistiu um filme incrível. Quem assiste, no sentido de ver, presenciar, assiste a. A banca queria o erro, faltou a preposição. Assistiu a um filme incrível. Resposta, letra B. Achamos o erro, né? Letra C. A mãe assistiu o filho em suas necessidades. O assistir aqui tem o sentido de cuidar. Ó, esse aqui tinha o sentido de ver, esse aqui tinha o sentido de morar. Tá bom? Então, assistir ali tem o sentido de cuidar, dar assistência, transitivo direto. Essa é a melhor construção mesmo, tá certo. Assistir o incrédulo ao acidente. O assistir aqui tem o sentido de ver, presenciar. É transitivo indireto, tá lindo. Da mesma forma, a letra E, ó, assistir a um excelente show. Ele tem o sentido de ver. Tá tudo lindo. A banca queria o erro. Resposta, letra B. Vamos de Banco do Brasil, questão 2. Questão 2, a banca diz: de acordo com as regras de regência verbal estabelecidas pela norma padrão, o elemento destacado está adequadamente empregado em. Então, a banca quer a única que esteja certa. Letra A, os inadimplentes infringem aos regulamentos, está certo isso? Não, infringem os regulamentos. Erro na letra A. Na letra B, você vai achar a única que esteja correta. Na letra B, os comerciantes elogiaram aos bancos. Quem elogia, elogia o menino. Elogia o menino. Elogiaram os bancos. Erro na letra B. Na letra C, vários blá, 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 cobiçam aos, tá certo isso? Quem cobiça, cobiça o menino. Ó, com esses verbos do dia a dia, use menino. Adriana, por que com o verbo aspirar não dá? Porque menino eu uso para verbos do dia a dia. Então, assim, elogiou o menino, cobiça o menino. Use menino. Com verbos mais difíceis, aí não há jeito, menino, não resolve não. Mas com verbos corriqueiros, use menino para ver se pede ou não preposição. Continue usando aquele macete que eu te ensinei, não largue não. Porque aquele macete, ele é útil para verbos corriqueiros do dia a dia. Infringe o menino, elogia o menino, cobiça o menino, tudo sem preposição. Vai na letra D, ó, grandes empresas aspiram, o aspirar aqui tem o sentido de desejar, almejar. A banca quer a correta, isso é um objeto indireto, tá lindo, resposta letra D. E na letra E, quem ludibria, ludibria o menino. Então, o certo seria dizer, ludibriam os meninos, tá bom? Os meninos. Então,
Os meninos não, os princípios. Eu já estou lendo menino em tudo. Ludibriam os princípios. Resposta à letra D. Então, em todos os casos aí, repare que o verbo era transitivo direto, você viu? Em todos os casos. Todos eles, ó, quem ludibria, ludibria alguma coisa, todos eles, tá? Houve uma dúvida aí no chat de recaída, cuidado com as recaídas. Mas eu vou aqui reproduzir, que é para que você não tenha essa recaída também. Adriana, cobiçar não seria igual a almejar? Então vamos lá. Essa pergunta, eu sei a dúvida que o aluno teve quando fez essa pergunta. Ele olhou para a frase e ele falou assim, Adriana, cobiçar não é almejar? Pode ser, mas o que isso tem a ver? Adriana, cobiçar não é almejar? Tá, o que tem? Você está trocando, olha, presta atenção. O que ele pensou quando ele perguntou isso? Ele falou, mas então não teria que ver com preposição? Se cobiçar é igual a almejar? Porque, por quê? Primeiro, o almejar não pede preposição. Quem almeja, almeja alguma coisa. Na verdade, você está cruzando regências. Quando a pessoa erra, ela erra porque cruza regências. Ele olhou para o cobiçar. O cobiçar é VTD. Quem cobiça, cobiça o menino. Mas aí ele pensou no almejar, e que não tem nada a ver com essa história, mas o aspirar tem com o sentido de almejar. O aspirar com o sentido de almejar é que pede preposição. Mas você entendeu o que ele fez? É muito comum isso. Então, é um erro usual. Por isso que eu parei a aula para ajudá-lo, para que você também não cometa esse erro. Que é assim, olhar para um verbo e pensar em outro. Não pode olhar para um verbo e pensar em outro. Você tem que pensar nele. Entendeu? Não confunda a regência do verbo com a regência do sinônimo dele. Que não era nem o caso, porque almejar nem VTD pode ser. Nem VTI pode ser, ele é VTD, quem almeja, almeja alguma coisa. Então, não tem nada a ver, o cobiçar é VTD. Ah, mas ele não tem o sinônimo de almejar? E daí? Cada um com a sua regência. Não confunda, repito, a regência do verbo com a regência do seu sinônimo. Tá comigo? Ó, vou fechar o vídeo nessa questão 3. A gente vai fechar com essa questão 3, porque aí eu vou dar um breve intervalo, a gente vai voltar depois para trabalhar com verbos que mudam de regência e mantêm o sentido. A gente está ainda com verbos que mudam de regência e mudam de sentido. E aí nós vamos fechar com a questão 3. Aqueles verbos que mudam de regência e mudam de sentido. Essa aí foi TJ escrevente. A banca trazia construções e pedia aquelas em que a regência estivesse correta. Então, vamos a cada uma delas aí. Muitos dos que assistiram, quem assiste, assiste no sentido de ver presenciar, assiste ao. Então, tá errado isso daí. Assistiram ao simpósio sobre reciclagem. Na frase 2, muitos catadores antipatizam com os projetos. Daqui a pouquinho você vai ver os verbos antipatizar e simpatizar. Eles são assim, transitivos indiretos, e vem com a preposição com. Ou seja, é erro dizer eu me antipatizo. Vou repetir, eles não são pronominais. Não é pronominal. É isso que as bancas gostam de cobrar. Ou seja, muita gente errou essa questão dizendo que estava errada a 2, dizendo assim, a 2 está errada, tá faltando o C. Ó, vou até colocar aqui para você depois entender o erro. Ó, muitos catadores se antipatizam. Não, tá errado, não pode ter o C. Não tem esse negócio de eu me simpatizo, né? Eu me simpatizo tanto com ele. Não! Quem antipatiza, antipatiza com, não se antipatiza e nem se simpatiza. Então, era isso que a banca estava trabalhando, por isso está certa, entendeu? A primeira está errada, a segunda está certa. Vamos ver a terceira. A comunidade visa. Quem visa, visa a. No sentido de almejar, ele tem o sentido de almejar. Aqui sim, ó. Aqui é o visar no sentido de almejar. Quando o visar tem o sentido de almejar, é VTI, entendeu? É VTI, tá? Por isso, faltou a preposição. E depois ele diz, alguns moradores aspiram. O aspirar aqui tem o sentido de almejar, desejar, aspiram a. Tem o sentido de almejar também, ó. Almejar também, falta a preposição a, tá? Falta a preposição a, tá bom? Entendeu? Então, a banca queria aquela correta, só uma correta.
Só uma correta. Resposta letra B de bola, tá bom? O aluno pergunta ali, Adriana, estaria certo dizer, na 13, o diretor se implicou em negócios escusos? Você só mudou a posição do pronome, né? Poderia. Deixa eu ver o que você fez. Na 13, o diretor se implicou. Pode, colocação pronominal, pode. Você pode fazer próclise ou ênclise, nada proíbe. Nada proíbe, tá? Pode ser próclise ou ênclise. Deixa eu ver o que mais que vocês estão perguntando. Eu tô aqui de olho em vocês, ó. A 3, alguém perguntou se na 3 aspiram a. E isso, certo, seria dizer aspiram a, porque é o sentido de almejar, desejar. Tava errada a... Desculpe, a frase 4, tava errada. A Van queria certa, resposta, letra B. Tá bom? Então, são 10 minutos de intervalo, você vai lá, volte comigo, porque aí nós vamos falar de verbos que mudam de regência com o mesmo sentido, resolver questões. Depois vamos com regência com pronome pessoal e regência com pronome relativo, tá bom? Então vamos lá. Observe a regência do verbo atender nos períodos abaixo. O auxiliar atendeu o pessoal na recepção, tá certo? Lembra que o atender, fique olhando para as tuas anotações. Olhe para as anotações. Você já viu isso tudo. Você já viu isso tudo. Você viu que regência depende da frase. O atender, lembra que o atender é um verbo que vale tudo. Vale tudo com ele. Seja coisa ou pessoa. Lembra? Ele pode ser direto ou indireto. Olha aí os seus registros que você vai ver. O atender, seja pessoa, coisa, vale tudo. Então, ó, o auxiliar atendeu o pessoal na recepção. Então, nesse caso, atendeu o pessoal, ele está como VTD. VTD seguido de OD. Tá lindo, tá lindo. O auxiliar atendeu ao pedido de seu superior. Tudo isso ao pedido de seu superior é o OI. Aqui quem atende, atende a alguma coisa. Ao pedido, tá lindo. Jonas, atenda o telefone. Pode isso? Pode. Você pode atender o telefone ou atender ao telefone. Tanto faz. A banca quer as corretas, ó. Alguém está tocando a campainha, você pode atender? Aqui o atender é VTD. Repare que o objeto direto dele está implícito, ele já apareceu aqui, a campainha. É como se dissesse, você pode atender a campainha? Então, tanto faz, com coisa, pessoa, ele pode ser direto ou indireto. A banca pede as construções corretas, resposta letra B, tá bom? Então, em todos os casos aí, todas as construções estão corretas. Sigamos. Próxima questão, questão 5. Questão 5, a banca diz aí, ó. De acordo com a norma padrão, a frase que contém desvio. Desvio em termos de regência, a banca quer o erro, tá bom? Então, vamos aí. Esses verbos, a maioria você já viu. Vem. Assistiram ao jogo. O verbo assistir com o sentido de ver, presenciar é VTI. Ao jogo é o OI. Quem assiste, assiste a, né? Até porque milhares de pessoas é o sujeito. Deixa eu só organizar essa frase aqui para você. Milhares de pessoas é o sujeito. Então, milhares de pessoas assistiram ao jogo. A banca quer o desvio. Esse é o assistir no sentido de ver, presenciar. Tá lindo. Não é a letra A. No sentido de ver, presenciar, ele é VTI. B. O funcionário visou o passaporte do professor. Lembra que vocês viram esse verbo hoje? Visar aí tem o sentido de dar o visto. Dar o visto. Lembra? Dar o visto no passaporte. Visou o passaporte do professor. É o OD. Ó, o visar aqui é VTD. Esse aqui é VTI. Estou anotando aí para você anotar também. Tá lindo, então. Visou. Aí, lembra que o visar, ele só é VTI quando ele tem sentido de almejar, desejar? Não é o caso. Ele aí tem sentido de dar o visto. Então, não é almejar, desejar. Então, tá linda a B. C. A aeromoça procedeu à chamada. Esse é o proceder no sentido de dar início. Escreva, anote aí ele no seu caderninho de regência, tá? Proceder, coloque, anote também. Quando vier um verbo bom, importante, vá anotando. O proceder, ele pode ser VI e ele pode ser VTI.
E ele tem mudança de sentido. Ele muda a regência e muda o sentido, tá? Anote aí rapidinho. De vez em quando eu vou parar para pedir que você anote para o seu material ficar completo, tá? Então, anote aí o proceder. O proceder, ele pode ser VI ou VTI. Quando ele tem o sentido de... Quando ele é VI, ele tem o sentido de ter fundamento. Ele tem o sentido de ter fundamento. Por exemplo, você diz assim, ó, seu argumento não procede. Agora, ele pode ter o sentido de dar início. Dar início. Aí ele vai ser VTI. Muda o sentido, ó. Ó, procedeu ao julgamento. Então, anote que ele é um verbo corriqueiro de prova, sabe? Cai muito. Então, nesse caso, ele é OI, ó. E ele tem o sentido, ó, muda o sentido. Muda o sentido. Ele é um verbo que muda a regência e muda o sentido. Muda o sentido. Tá? Ele pode ser VI, tipo, não procede, e pode ser proceder no sentido de dar início. Procedeu ao... Ele cai muito como... Nas provas, ele cai muito como VTI. Procedeu ao julgamento, deu início ao julgamento. Pegou? Anotou isso daí? Tá anotando, né? Esse, então, ó... A aeromoça procedeu à chamada dos passageiros. Ele é o proceder no sentido de dar início, é VTI. E a chamada dos passageiros é o OI. Ele está com preposição, entendeu? Tá? Pegou aí? Isso. Adriana, quando eu digo assim, ele pode também ter o sentido de ter origem? Pode. Ele pode ter o... Há outros sentidos. Eu não estou colocando todos, porque senão você não vai aguentar. Senão isso aqui vai virar uma aula, você vai falar, ai, eu tô zonzo. Eu estou colocando aquilo que se vê em prova. Então, por exemplo, quando você diz assim, ele procedia mal. O proceder aí tem o sentido de agir, né? De agir, de comportar-se. E é intransitivo. O mal aí é adjunta adverbial de modo. Tá? Peraí que eu cliquei no negócio. Então foi, ó, volte aqui, ó. A aeromoça procedeu à chamada dos passageiros. Quem procede, procede a, no sentido de iniciar, né? De dar início, dar início. Então ele é VTI. Dri, o que eu tô fazendo aqui mesmo, hein, minha filha? Você tá procurando o erro. Você tá procurando o erro. Até aí todas estão certas. Venha para a letra D. O patrão deixou de pagar o empregado na sexta-feira. Aqui quem paga a alguém. O empregado é a pessoa que vai receber o pagamento. Se é a pessoa a quem se paga, está faltando a preposição. O certo teria sido dizer pagar ao empregado. A banca queria o erro, resposta letra D. Então isso aí é o verbo pagar. Quem paga, paga a alguém. Paguei ao estratégia, paguei ao empregado. Entendeu? E a letra E, o estudante de Direito aspirava à carreira diplomática. Tá lindo, ele está como VTI, vem seguido de OI, né? A carreira diplomática é o OI. Tá lindo. A banca queria o desvio, resposta letra D. Tá bom? Vamos mais. Questão 6. Questão 6. Observa-se a obediência à norma padrão. Vamos. A banca quer aquela que esteja correta. Obediência à norma padrão. Esses verbos aí, a maioria você já sabe. Não, todos aí você sabe. Todos. Vem. Letra A. A pobreza implica em muito sofrimento. Pode isso? Não. O implicar é VTD. A banca quer acerta. O implicar é VTD. O que implica alguma coisa. Então, o certo é dizer, a pobreza implica muito sofrimento. Erro na letra A. Letra B. Os governantes devem assistir aos pobres. Veja que eu te falei, o assistir no sentido de cuidar, as bancas são tradicionais. É VTD, é no sentido de dar assistência. É VTD, então tem que ser assistir os pobres, tá bom? Bora aí. V, letra C. Todos aspiram a uma vida mais justa. Todos aspiram a aspirar no sentido de desejar, almejar. Vem com preposição a. A banca queria a correta, matamos. Resposta letra C.
Na letra D, a população não raro esquece dos menos favorecidos. Quem esquece, esquece alguma coisa. O certo seria dizer os menos favorecidos, os menos. Quem esquece, esquece alguma coisa, esquece os menos favorecidos. E na letra E, a letra E está certa, quando ele diz assim, é importante desejarmos o fim da pobreza. Quem deseja, deseja alguma coisa, deseja o fim da pobreza. Erro na letra E. A banca queria a correta, resposta letra C. Próxima questão, IBFC. A banca diz, no verso, perdoar o ódio que nos cerca, a regência do verbo perdoar está sendo empregada corretamente. Peraí, Adriana, por que está correto? Mesmo, hein? Por que está correto isso aqui? Perdoar o ódio. Por que quem perdoa aqui perdoa o ódio que nos cerca? Vou destacar só o ódio. Por quê? Porque o ódio é o que você perdoa. Não esqueça, você viu isso comigo agora na teoria. O que você perdoa é o OD. A quem você perdoa é o OI. Eu perdoei o atraso. Eu perdoei o ódio. Entendeu? Não esqueça isso. A banca está falando da regência do perdoar. É o que você perdoa, é o OD. Aquilo que você perdoa é o OD. A quem você perdoa é o OI, que é o ao namorado, lembra? Perdoei o atraso ao namorado, lembra? Então vamos. A banca quer aquela que tenha erro. Ó, letra A. O pai perdoou o delito da filha. Quem perdoa, perdoa alguma coisa. O delito, tá lindo. É o que eu perdoo. É o que eu perdoo, tudo bem? Então, a banca quer o erro. O erro. Tudo isso é o OD. Perdoou o delito da filha. Entendeu? Perdoou o delito, foi o que perdoou. Por isso que não é a letra A. A banca quer o erro, não é a letra A. Letra B, não perdoaram aos meninos infratores. Aqui quem perdoa, perdoa a alguém, aos meninos infratores. Aos meninos infratores, ó aí, ó, quem perdoa, perdoa a. VTI, tá lindo. Ó, não é a letra B. Por quê? Perdoou ao namorado. Lembra o namorado? Perdoou ao namorado, perdoou aos meninos. C, perdoem os desvios gramaticais dos artistas. Tudo isso é o OD. Quem perdoa, perdoa alguma coisa. Os desvios, o delito, aos meninos. Vá procurando o núcleo. Se for coisa, é OD. Se for pessoa, é OI. Ó, perdoem os desvios, é coisa. Ó, coisa é OD, entendeu? Coisa, vou fazer a colinha. Coisa vai ser OD. Pessoa, que é a quem você perdoa, vai ser o OI. Então vamos lá. Perdoem os desvios gramaticais dos artistas, OD. Por isso, não era a letra C. D. Perdoei a minha melhor amiga pela mentira. A minha melhor amiga é o OI. Ó, é a pessoa, é a amiga, é a quem você perdoa. Tá lindo. Olha a crase aqui, ó, a crase. A minha melhor amiga. Lembrando que a crase aí é facultativa, né? Porque você vai ver isso depois, tá bom? Tá, beleza. Resposta, letra E. A banca queria o erro. Ó, quem perdoa, perdoa alguma coisa. Os desvios é o OD, se é coisa, tem que ser OD. O certo teria sido dizer, não é comum perdoarem os desvios de conduta. Os desvios. Pegou o raciocínio? Entendeu? Tá? Resposta, letra E. Dria, e esse dos artistas, tudo isso é adjunta de nominal. Adjunta de nominal, isso aqui não era objeto não. Delito da filha, isso aqui é adjunta de nominal. Desvios dos artistas é posse, desvios deles é adjunta de nominal. Isso não era objeto indireto, isso fazia parte do objeto direto, tá bom? Então, cuidado para não olhar para o lugar errado. Por isso a banca queria o erro, resposta letra E. Bora então, já que você está empolgado, vamos de FGV. Vamos. Não seria um outro aí, é adjunta de nominal, tá bom? Para quem se perdeu aí, vou repetir. Aqueles termos preposicionados faziam parte dos objetos diretos, tá bom? Eram adjuntos adnominais, tá?
Então, questão 8, vem. Questão 8, bora. A banca diz, FGV, vamos. Dri, o que vai acontecer comigo agora? Agora, a gente está indo para os últimos verbos. A gente vai continuar com regência? Vai, na próxima aula a gente vai continuar com regência. Mas eu vou terminar com a questão 8. E aí nós vamos ao último vídeo, que são verbos corriqueiros, aí verbos chatinhos, tipo... Vou te dizer já já. Bem, aproveite a última questão desse vídeo. Aqui é FGV, a banca quer, a banca é banca de enunciado. Ela diz assim, infelizmente ainda hoje assistimos no Brasil a fenômenos. No trecho acima foi empregada a regência do verbo, em completo acordo com a norma culta. Assinale a alternativa em que isso não tenha ocorrido, ou seja, que não tenha ocorrido o acordo com a norma culta. Traduzindo, a banca quer o erro. FGV tem que tomar cuidado com o enunciado, né? A banca quer o erro, pronto. A letra A está certa? O povo aspira a governos. O aspirar no sentido de almejar, desejar, é OI. Você viu isso hoje, tá lindo. Ó, na letra B, quem assiste, assiste. É o assistir no sentido de morar. Oi, gatinha, onde você assiste, lembra? Quando ele tem o sentido de morar, ele vem com adjunto adverbial com a preposição em. Tá lindo, tá lindo. Não é a letra B, a banca que é o erro. C, o combate à corrupção implica em medidas éticas. O implicar, no sentido de acarretar, é VTD, implica medidas éticas. Esse verbo cai demais. A banca queria o erro, achamos resposta letra C. Tudo bem? Na letra D, pagaram aos funcionários, paguei ao estratégia, paguei aos funcionários, lembra? Então, tá lindo. E a letra E, quem esquece, esquece alguma coisa. Muitas vezes o povo esquece o passado dos políticos, esquece o passado, esqueceu alguma coisa. Tudo isso, ó, o passado dos políticos, isso aqui é OD. Adriana, esse dos políticos aqui, minha filha. Tá, você está olhando para o lugar errado, isso aqui faz parte do OD. Pare de ficar achando que tudo que tem preposição é OI, senão você vai enlouquecer. Isso aqui tem preposição, mas está dentro do OD, é o passado deles. Tu tem que olhar para isso aqui, ó. Esquece isso, o passado dos políticos. Então, é VTD, é OD. Fechamos, fechamos. Então, olhe para mim, a gente vai para o último vídeo de hoje. Dri, onde é que eu tô e para onde eu vou? Eu trouxe agora para você, no último vídeo, eu vou fechar com verbos assim que as pessoas erram, tipo preferir, chegar, ir, são os verbos finais dessa listinha. E aí a gente vai fechar, na próxima aula, você não pode perder, você vai estudar comigo. Regência não acabou não, você sabe que você está com o material mais completo, né? E a gente não acabou, porque para ficar completo ainda tem mais coisa. Você vai estudar o oi, o lê, vai estudar regência, vai continuar estudando regência, só que com pronomes, aí você vai subir de nível. A gente vai complicar mais um pouquinho, tá? Quem prefere já gosta muito. Então, você não pode dizer que eu prefiro mais, eu prefiro antes, eu prefiro muito. Ele não aceita intensificadores. Esses verbos não aceitam intensificadores. Porque quando esse prefixo, ele já é uma intensificação. Você já está escolhendo, já traz uma ideia de escolha, já está dizendo que você gosta muito. Então, pense assim, então ele não aceita intensificador. E, outra coisa, ele não aceita expressões comparativas, ele não aceita que nem do que. Então, quem prefere alguma coisa à outra. Então, veja aqui o exemplo, ó, prefiro a democracia, OD, ao totalitarismo, OI. Ó, eu prefiro a democracia ao totalitarismo. Quem prefere alguma coisa à outra. Seria erro dizer isso, ó. Prefiro a democracia que ou do que o totalitarismo. Isso é erro. Também é erro dizer prefiro mais, prefiro antes, prefiro muito, né? Prefiro muito mais. Pior ainda, eu prefiro muito mais. Não pode ser redundante. Depois, os verbos chegar e ir. São verbos intransitivos, mas que vêm com a preposição a.
seguida de adjunto adverbial de lugar. Então, quem chega, chega a, e quem vai, vai a. Então, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Cheguei ao estádio atrasado. Quem chega, chega a. Ó, isso não acontece com o verbo chegar e acontece com o verbo ir, né? Veja, fui ao supermercado, fui ao. Então, isso você vai ver muito nas provas, nas questões que você vai ver aí, isso se expande também para o onde e o aonde. Cuidado com o onde e com aonde. Por exemplo, a pessoa fala assim, já reparou? Oi, aonde você está? Já reparou? Tudo bem, há explicação para isso. Quando a pessoa fala onde você está, é uma questão fonética, ela está dando uma ênfase ali, mas está errado. Você não pode falar aonde você está, entendeu? Porque, veja, é aonde você vai. Normalmente as pessoas invertem, elas perguntam onde você vai e aonde você está, já reparou? Fique ligado nisso, ó, você vai ver que é muito comum. Mas tem que ser assim, ó, onde você está e aonde você vai. Porque quem vai, vai a. E quem está, está em. Então, o verbo ir é um verbo de movimento, movimento a. Então, ele tem que ser aonde. Aonde você vai e onde você está. Entendeu? Não aonde você está. E isso vale para qualquer verbo de movimento. Então, é claro, é difícil falar assim? Mas você não precisa falar assim na sua casa. Mas você tem que falar assim numa linguagem mais formal. Então, por exemplo, numa linguagem formal, você terá que dizer eu cheguei a casa e não eu cheguei em casa, né? Eu cheguei em casa. A gramática rejeita isso, porque cheguei a casa, porque você se direcionou. São verbos que indicam movimento em direção a pessoa se direcionou para o local, ela se direcionou, por isso que tem que ser preposição a. Então, chegou a casa, fui ao supermercado. Aquela construção também, ó, dei um pulinho. Essa aí a gente tem que se controlar, ó, para não falar bobagem. Dei um pulinho ao mercado, é assim que você tem de falar, né? Porque você vai dar um pulinho, mesma coisa, é o mesmo raciocínio, é o sentido de movimento em direção a. É diferente, por exemplo, quando você fala assim, ó, por isso que a gramática normativa rejeita e entrega a domicílio. Por isso que a gramática diz que o melhor seria entrega em domicílio e não a. Por quê? Porque a entrega não é um movimento em direção a. A entrega é o ato de entrega ocorre no domicílio da pessoa. Então, veja, a gramática, há autores que discutem isso não interessa para você que faz concurso, mas para você que faz concurso tem que ser a norma culta. E a norma culta diz que o certo, o melhor é dizer entrega em domicílio, e não entrega a domicílio. Por quê? Porque você foi, a moto lá, chegou, parou e fez a entrega no domicílio da pessoa. Entendeu? Então, a entrega foi feita no posicionamento do domicílio. Você só deve usar a preposição a quando for um verbo de direção. Cheguei ao domicílio, fui ao domicílio, dei um pulinho ao domicílio, porque você se dirigiu para ele. Você não pode falar dei um pulinho no domicílio. Eu dei um pulinho no mercado. Até pode, mas aí você está falando outra coisa, que você pulou lá, né? Você estava no mercado e deu uns pulos lá, o que também é possível. Mas você está falando outra coisa. Então, dei um pulo ao supermercado, fui ao supermercado e cheguei ao supermercado. Agora, entreguei em domicílio, entreguei no supermercado, paguei no supermercado. Então, por isso que se discute muito isso, de não falar entrega a domicílio. Autores até que criticam, porque falam assim, na boa, qual o problema? A pessoa foi ao domicílio, existe uma direção aí. Mas, enfim, isso é uma discussão de linguagem que não interessa para você que faz concurso. O que vale é entrega em domicílio, porque há uma ideia de posicionamento. Quando o verbo indica direção, você usa a preposição a. Quando o verbo indica posicionamento, você usa o verbo, o nome, você usa a preposição em. E a entrega foi feita no domicílio de alguém. E isso vai acontecer também com os verbos morar, residir e situar. São verbos que indicam
posicionamento em. Eles trazem ideia de posicionamento e não direção. Como eles trazem ideia de posicionamento, então tem que ser assim, ó, tem que ser preposição em, seguida de adjunto adverbial de lugar. Então, ó, moro, resido na rua 10. Moro, resido na rua. Dri, tô com vontade de dizer situado. Né? Cito. Não tem esse negócio muito no direito, né? Imóvel cito, situado ou cito na rua. Não é situar, porque não há uma ideia de direção, há uma ideia de posicionamento, tá? Situado em, moro em, resido em. Para a gente fechar, então, a aula, convido você, vamos, saideira, convido você para fechar comigo. Você vai comigo agora as questões 9, 10 e 11. São as últimas para fechar o bloco. E aí fica combinado que na próxima aula a gente retoma a regência, só que a gente vai para outro nível. Vamos tratar ainda de regência verbal atrelada a pronomes. E aí você vai ver como a complexidade das questões aumenta. Questão 9, vem, eu quero até a 11, vamos. Questão 9, a banca diz, escolha a alternativa que, de acordo com as regras de regência verbal da norma culta, utiliza a preposição de forma equivocada. A banca quer o erro. Letra A, ela aspira à carreira de modelo. Quem aspira no sentido de almejar, desejar, aspira a. O aspirar tem sentido de almejar, desejar. Isso aí. Perfeito, perfeito, tá? Depois, assistir a muitos filmes. Assistir a muitos filmes. Quando ele diz assim, ó, quem assiste, no sentido de ver, presenciar, assiste a. Tá lindo, assistir a muitos filmes. A letra B tá perfeita, a banca é o erro. Resposta, letra C. Sempre chego a casa muito tarde. O verbo chegar aí que indica movimento em direção a, movimento em direção a. Então, tá errado, né? Resposta, letra C. E a letra D, minha família assiste em São Paulo, tá perfeita aí. O assistir tem o sentido de morar. Resposta, letra C. Questão 10, com suplan, a banca vem na mesma pegada, ela diz, assinale a alternativa em que a regência verbal está incorreta. Dria, me diz uma coisa. Dizer o candidato reside na rua está correto? Sim, porque o residir pede preposição em, reside na rua, reside em. Tá correto, reside na. Tá bom? O certo é dizer situado em, ou reside em. Tá lindo. Então vem, 10. Assinale a alternativa em que a regência verbal é incorreta. A banca quer o erro. Letra A. Os colegas de Antônio implicam com o seu jeito. Você já viu isso comigo. Implicar no sentido de ter implicância. É implicar com. Tá lindo isso daí. Implicar, lembra que o implicar, ele pode ter o sentido de acarretar VTD e ele pode ter o sentido de ter implicância, implicar com. Tá lindo isso daí. A banca quer o erro. José prefere vinho à cerveja. Vinho é o OD, a cerveja é o OI. Aqui ele é VTDI, OD e OI. Quem prefere alguma coisa a outra. Tá perfeito. Letra C. O policial visou toda a documentação do motorista. Aqui quem visa é dar o visto. É VTD, de dar o visto. Toda a documentação do motorista é o AD. Tá lindo isso daí, é o AD. Letra D, ela sempre se levanta cedo para aspirar o ar da manhã. Aspirar aqui tem o sentido de cheirar, sorver, é transitivo direto. OD, tá perfeito. A banca queria aquela que estivesse incorreta, é o assistir no sentido de dar assistência. É o assistir no sentido de dar assistência. Um advogado assistiu o motorista. Foi aquilo que eu te falei. As bancas, elas são bem tradicionais com assistir no sentido de dar assistência. Elas exigem aí como VTD. Resposta letra E, tá bom? É assistir no sentido de dar assistência, tá? Rapidinho a gente está fechando, mas os alunos estão perguntando algumas coisas. Deixa eu só voltar aqui. Dria, peraí. Não entendi a questão 9. Questão 9 queria o erro, né?
Ó, ela pediu a preposição de forma equivocada. E o erro está aqui, porque ninguém chega em casa. Lembra que o verbo chegar, ir, pede preposição a? Lembra? Lembra que chegar, ir, pede preposição a? Então, o certo aí seria dizer sempre chego à casa. É por isso que a resposta foi letra C, porque ela queria o equívoco. Entendeu, Marden? Pegou? Ela queria o erro, ó, de forma equivocada. Sempre chego à casa muito tarde. Tá bom? Dri, não entendi a questão 9, falei então. Dri, implicar no sentido de acarretar não se usa em, mas o verbo acarretar, o verbo acarretar também é VTD. Acarretou perda, acarretou renúncia. É VTD, ele também ele não pede preposição. Tá bom? Mole não, né? Regência é uma das aulas mais pesadas que há. E normalmente os alunos, quando chegam a um nível bom, eles falam, ai, meu problema é regência. Normalmente o aluno tem problema com regência, porque regência é difícil, porque regência é convenção. Então, assim, você tem regência e conjugação verbal. Regência verbal e conjugação verbal, a meu ver, são os assuntos dos mais difíceis, porque é memorização. Por isso eu tenho que ir dividindo a teoria e treinando com você, porque é pesado. Mas não adianta virar as costas, virar para isso, porque você vai ver isso cai muito em prova. Tem que encarar. Questão 11, vem, ó, 11. Questão 11, última, aproveite, vou fechar com ela. A banca pede, ó, isso aí é VUNESP, Polícia Civil de São Paulo. A banca diz assim, o texto apresenta construções com os verbos pedir e ir. Pedir e ir. Que merecem correção, pois estão em desacordo com a norma padrão. Assinale a alternativa em que eles estão empregados corretamente. A banca quer a única que esteja correta. Correta. Lembra o verbo pedir? Quem pede, pede. Eu não vou pedir para minha mãe, né? Eu vou pedir a minha mãe, né? Então, lembra? Eu vou pedir alguma coisa a alguém. Então, ó, eu vou pedir um empréstimo, OD, ao banco. OI. Tá linda, começou muito bem a letra A. Depois, aonde é que você vai? Foi aquilo que eu falei. Quem vai, vai a. Esse é o verbo ir, que indica movimento em direção a. Quem vai, vai a. Aonde você vai? A banca quer aquela que esteja correta. Todas têm erro. A única correta é a letra A. Entendeu? Então, no primeiro caso, eu tinha o pedir como VTDI e no segundo caso, eu tinha ali o verbo ir. Quem vai, vai a. Resposta, portanto, letra A. É isso, olhe para mim. Próxima aula teremos regência com pronome pessoal e regência com pronome relativo. Para você que assistiu a aula gravada, vejo você na próxima aula.